Olá, meus amigos, companheiros de jornada, na busca de melhoria da educação, usando arte e filosofia como ferramenta para se alcançar esse propósito. Nesse canal, Ernesto J. Keim, nós temos o propósito de trazer a reflexão, como nessa fogueira que representa calor, movimento, luz. E uma coisa mais importante, muito importante, não mais importante, mas muito importante, que é o fato dessa madeira virar cinza, significa que essa madeira não volta mais a ser o tronco que era. Esse processo nós chamaremos de metamorfose. E um dos propósitos desse canal é propor esse tipo de abordagem. E nesse sentido, eu, professor Ernesto Jacó, estou aqui com esse canal que representa o laboratório, educação, metamorfose e emancipação. A ideia desse laboratório é desenvolver pesquisa, desenvolver atividades, propor reflexões. E nos dois encontros anteriores eu apresentei um panorama histórico de como que a educação brasileira perdeu a dimensão de humanidade. E no encontro passado debatemos a possibilidade de como se faz para rehumanizar a educação no Brasil. No encontro passado eu trouxe como elemento de reflexão um poema. Hoje eu farei a mesma coisa. É um poema do livro da coleção Em Branco, do volume 2. E lá vocês encontrarão esse poema, que foi redigido numa conversa, uma longa conversa, com um velho cacique do povo Laclanô-Choclen, Santa Catarina. E o velho Veichá, era o nome dele, Veichá Choclen, ele me ensinou muita coisa. E nesse poema eu trago um pouco do que ele me ensinou. E é nesse sentido que eu inicio então agora apresentando esse poema. Temos aqui então o nosso laboratório. Toda sexta-feira temos um novo encontro para debater alguma questão ligada à beleza, à estética, à educação, à arte e à filosofia. E hoje o tema é Beleza e Saberes Originários como referencial na educação da libertação. Então, nessa perspectiva da libertação, proposta por Henrique Dussel, um filósofo da Argentina, e Paulo Freire, nós trazemos um poema, como eu falei, escrito na terra indígena Laclanô-Choclen, em Santa Catarina. Então vamos a ela. As forças e os poderes transcendentais, você os sente? Você pensa que sabe, a ciência pensa que sabe, você se ilude com o seu conhecer. Saiba que nós te contamos apenas o que você quer saber. E apenas o que queremos que saiba. Saber tudo de nós só se fores um dos nossos. Isso porque te amamos, te admiramos e gostamos de você. Não nos abandone agora. Fique mais. Saiba nos ouvir e aprenderás muito. Escute menos e ouça mais. Em nosso silêncio, nós te dizemos muita coisa. Ouça nosso silêncio. Com nosso silêncio, nós te dizemos e contamos mais do que com nossas palavras. Você acredita e se interessa por nós. Saiba que o Camlém fala contigo, é o bugio que fala.
ouça-o, incorpore-o como sendo a natureza, ouça-o e surpreenda-se. Queremos que nos perceba como seres que sabem e conhecem. Queremos que entendas que os indígenas pacificaram os não indígenas. Os não indígenas se iludem dizendo que nos silenciaram, mas nós falamos com nossa resistência. Nós te pacificamos e deixaste de nos matar. Naquele momento éramos 400. Hoje somos 4.000. Vocês estão silenciados com sua ignorância, estão silenciados com seu orgulho, estão silenciados com seu dinheiro, estão silenciados com sua soberba. Nós, com nossos ancestrais, pacificamos vocês. O respeito e a capacidade de fazer a paz é nossa arma. Vocês atiram em nós e nós os abraçamos. A força da paz se manifesta no silêncio. É da paz nossa postura silenciosa. É da paz nosso não fazer. É da paz nosso acolher. Nossa pobreza material esconde nossa sabedoria. Vocês têm bens, nós temos sabor ancestral. Enquanto vocês constroem fortalezas, nós construímos templos. Enquanto vocês erguem palácios, nós erguemos casas, malocas e moradias. Vocês se iludem na razão. Nós nos fortalecemos no sentimento. Nós temos o amor como regra. Vocês têm a razão como regra. Vocês têm a certeza que é ilusão. Nós temos a sensibilização e a motivação de vida. Nós ficamos parados no todo. Vocês correm para achar o nada. Vocês se iludem com os livros. Nós nos fortalecemos com nossas histórias. Ouça mais e fale menos. Em nosso silêncio, em nosso modo de fazer, está o som de nossa sabedoria ancestral. Nós te ouvimos por horas a fio. Vocês se impacientam diante de nossas poucas palavras. Acorde e seja feliz. Acolha a nossa cosmovisão. Incorpore nossa alegria simples e despossuída. Ajude a ouvir, sente-se e aprenda. Deixe ver as fraquezas e se abra para nossas fortalezas, nossa sabedoria. Interprete as histórias de nosso passado. Faça um pouco mais no silêncio. Faça menos e melhor. Se cuide mais e todos nos cuidaremos melhor. Esse poema é o retrato do diálogo mantido com um velho cacique chamado Weichat Choclen. Então, vocês viram a beleza desse poema. A sabedoria impressa em cada momento desse trabalho. A pergunta que eu deixo é a seguinte: por que eu escolhi esse poema para trabalhar a beleza como referencial da educação da libertação? Porque a beleza, segundo Schiller, é o que tem graça e dignidade, é o que surpreende e é inusitado. Quando a gente fala, quando a gente apresenta um poema desse, diz assim, olha, isso aqui é a sabedoria de um velho cacique indígena, olhando para ele materialmente, paupérrimo, mas um líder extraordinário de um povo incrível. Trabalhei quase 15 anos com eles. Impressionante, é impressionante o que eu aprendi.
E esse poema traz um pouco desse aprendizado todo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Beleza é o que tem graça. O que é ter graça? Não custa nada, está aí disponível. Beleza é o que tem graça? É surpreendente. É inusitado. Veja, beleza é o que tem graça, é surpreendente, é inusitado. E a gente olha para isso e fala assim, poxa, mas como é que pode, né? Esse povo ter essa sabedoria? Tem, tá lá. E ele falou, senta e escuta. Então, essas 4 palavrinhas, graça, dignidade, surpreendente e inusitado, são 4 palavras mágicas, são 4 palavras fantásticas que nos ajudam a pensar isso aí. E eu então quero justamente debater com vocês um pouquinho desse poema. E volto então agora para o PowerPoint, mas com alguns comentários, tá? Vamos lá. Então vejamos. As forças dos poderes ocidentais você as sente, você pensa que sabe, a ciência pensa que sabe, você se ilude com o seu conhecer. E aí ele pergunta, quais são os limites para os saberes? Se como humanos sabemos que somos sintonizados com o eterno e o infinito. Leonardo Boff nos traz essa metáfora. Somos como águias e borboletas que voam e buscam o bom e o belo. Por isso somos mais que galinhas, que apenas ciscam o chão e apenas enxergam o chão onde pisam. Que as escolas, ao nos humanizar, que elas sejam espaços que nos transformam em águias e em borboletas e não nos transformem em galinhas. Compartilhar saberes é questão de identidade, de tal forma que é fácil a comunicação entre um alguém e um outro alguém, e mais difícil a comunicação entre um alguém e um algum. Veja que coisa interessante isso. O que é um alguém? É aquele que tem consciência do que é e do que quer. Com o outro também tem isso. Agora, você tentar se comunicar com um algum, esse algum ainda não acordou para a necessidade. Acorda ele primeiro. Porque é importante o item seguinte: diferencie objetividade de subjetividade. Estabeleça uma relação dialética e se caracteriza como dinâmica e movimento de saberes. A dialética não é um diálogo. A dialética é o movimento que há entre ideias. Quais são os argumentos que surgem em torno de uma certa ideia? Isso aqui é dialética. Dialética não é um simples diálogo. Mas vamos adiante. Aprenda a ler o mundo, decifre seus signos. Aí ele fala assim: saiba que o Camlein fala contigo. Camlein é o deus deles. E o bugio é uma espécie de um macaco grandão. Ele grita, e ele fala, e eles ouvem com muito respeito os gritos e as comunicações dos bugios. Ouça-o e surpreenda-se. Então ele está chamando isso, vai além da materialidade, vai além da imaterialidade. Todos sabem e todos aprendem. Saber viver é mais que saber decifrar um teorema matemático ou um poema concreto. E aí ele fortalece a ideia deles, de que eles são movidos pela paz. E a paz é a arma mais eficaz para ser uma equivalência da força.
você enfrenta a força com força, você aumenta a força. Agora, se você enfrenta a força com paz, você enfraquece a força. Esse é o recado que eles dão. E quando ele fala que vocês são silenciados com sua ignorância, seu orgulho, seu dinheiro, sua soberba, ele está pedindo, coloque, em vez da ignorância, sabedoria, em vez do orgulho, humildade, em vez do dinheiro, bota valores, em vez da soberba, solidariedade. Percebam, percebam que esses aspectos são aspectos fundamentais para a gente pensar uma educação voltada para a libertação. Esse é o foco do nosso encontro hoje. Beleza e saberes originários como referencial da educação da libertação. Os civilizados são escravos das muralhas da cidadela na qual se sentem protegidos e pertencentes. O cidadão é o cara que está aprisionado dentro da cidadela. Ele está limitado àquele espaço, aquelas leis, aquelas regras, aqueles preconceitos, aquele idioma, aquelas coisas. Veja, isso é um aspecto importante. E a liberdade originária afronta a subserviência eurocêntrica aos poderes instituídos pela força e pelas ideologias. As utopias representam resistências. Esse é um ponto importante dessa nossa conversa. As ideologias, elas representam o mando. As utopias representam as resistências. Descobrir a beleza no silêncio é esse conselho que o Veitia nos dá, que nos coloca como silenciosos. E o silencioso é sábio, e não como fanfarrões silenciados, mas apenas barulhentos e superficiais. Vamos aprender a valorizar o uno que é a totalidade, como integrante do coletivo, e não apenas o coletivo, sem a unicidade de cada um. Nas fortalezas residem as classes que separam e não agregam o todo. Como um todo, temos que perceber que o todo dizem que o todo é a soma das partes. Mas se você esquartejar um animal vivo e depois montar ele direitinho, com todos os detalhes, você não devolve a vida a ele. Isso quer dizer o seguinte, que a soma das partes é um amontoado de partes e não a soma das partes é o todo. Não, é um amontoado de partes. Interessante isso aí, né? E aí então vem aqueles aspectos importantes, as perguntas importantes que ele nos faz. E eu quero que vocês pensem, como é que uma educação voltada para a humanização incorpora essas observações que ele faz aqui? E aí eu trago como último essa argumentação. Acorde e seja feliz. Acolha a nossa cosmovisão. Incorpore nossa alegria simples e despossuída. Ajude a ouvir, sente-se e aprenda. Desde que as fraquezas, deixe de ver as fraquezas, se abra para a sabedoria. E aí eu trago Schiller dizendo que beleza, como graça, dignidade, surpreende inusitado. Aí Kant diz assim, mas essa beleza depende de adornos. E quando você tem graça, dignidade, surpreendente e inusitado, que é despojado, aí você tem o sublime. Talvez educação para a libertação, educação da libertação. Talvez seja a gente começar a olhar como fazer com que a barbárie se transforme em beleza e a beleza se transforme em sublime. Então, espero que essa conversa
esse nosso diálogo tenha esclarecido alguns aspectos interessantes. Como é que a gente faz para humanizar a educação? Foi desumanizada pela Lei 5692, foi desumanizada pelos PCNs, foi desumanizada pela Reforma Universitária de 68 e perdeu ainda mais um pouco de humanização com a Covid. E agora, com todos os movimentos de modernidade, que o Bauman chama de modernidade líquida, quer dizer, tudo flui, tudo se modifica tão depressa. Pensar uma coisa, com tanta perseguição que aqueles indígenas sofreram, eles continuam lá. E quantos poderosos, com todas as suas forças, com todos os seus castelos, ninguém se lembra mais deles. É isso que eu gostaria de deixar como marca da nossa conversa de hoje. E para finalizar, eu trago essa pequena mensagem, que é um lembrete um lembrete de alguns aspectos que eu gostaria que vocês lembrassem. Deixa eu só abrir aqui. Estamos no ar e eu estou aqui procurando. É que nós somos tão poucos. E essa aqui. Queria lembrar vocês que nós temos aqui uma coleção em branco. São 3 volumes de poesias: Da Trincheira à Vida, Da Beleza ao Sublime, Da Alvorada ao Anoitecer. O preço dessa coleção é R$ 130, incluso o correio. E aí tem que mandar o Pix para o endereço ernestojcaim@gmail.com. Esse também é o endereço para vocês mandarem o recibo e o endereço de vocês para que eu possa colocar no correio. Tá? Quero também apontar para vocês uma outra mensagem, que é a seguinte. Vocês desculpem a minha falta de jeito, que ainda não aprendi a mexer direitinho nisso aí. Mas estou trazendo para vocês esse quadro aqui, que mostra esse prédio, que foi a escola na qual eu fui alfabetizado em alemão. E essa escola foi lá em Petrópolis, no Rio. Hoje ela é um pensionato, não é mais uma escola, mas o prédio está lá com uma lembrança de que foi importante. Hoje a importância dele tem outra finalidade. É isso que eu quero dizer para vocês. Como é que vamos fazer uma educação humanizada e humanizadora? Como é que vamos desenvolver humanização? Não é resgatando o antigo, é descobrindo como fazer. E esse é o propósito desse nosso canal. E eu gostaria que vocês divulgassem esse canal, passassem adiante, porque a nossa tentativa é fazer cada vez mais um debate a favor da vida, pensando em filosofia, educação e arte. Desde então, meu abraço fraterno e amigo para todos. Até o próximo encontro nosso. Deverá ser na próxima terça-feira e na próxima sexta-feira também. Um abraço.